O BL começa nos apresentando Natsumi, um consultor de beleza que leva o trabalho a sério de verdade. Ele atua na marca de cosméticos Ronferic e tem uma visão bem diferente de muita gente. Para ele, maquiagem não é só estética. É uma ferramenta para aumentar a autoestima e fazer o cliente se sentir confiante. Por isso, ele se dedica ao máximo, estuda técnicas até fora do expediente e vive buscando melhorar, como alguém que enxerga a profissão quase como uma missão. No mesmo ambiente está Sahashi, seu colega mais novo. Ele tem talento de sobra, é bonito, carismático e faz sucesso com facilidade, um dos vendedores mais populares da loja. Só que o jeito despreocupado dele tira Natsumi do sério. Enquanto ele trata tudo com seriedade, Sahashi passa a impressão de que nada é tão importante assim. Apesar dessas diferenças, os dois acabam sendo colocados para atuar juntos como uma dupla de consultores, já que ambos são vistos como funcionários de destaque. Sahashi acaba presenciando uma conversa entre Natsumi e Tanoushi, um rapaz mais velho por quem Natsumi guarda sentimentos desde o passado. Eles conversam e até falam sobre a filha desse homem. Entre risos e papo, o colega percebe algo que Natsumi tenta esconder. Ele é gay e mantém isso em segredo no ambiente de trabalho. Então o provoca como sempre faz, dizendo que mesmo que goste daquele homem, ele é casado e gosta muito da filha. Então fica claro que é um amor não correspondido. Ao descobrir esse lado vulnerável de Natsumi, ele passa a agir de forma diferente, usando essa informação como um jeito de se aproximar dele e ganhar vantagem na relação entre os dois. É anunciado que em breve haverá um evento de pré-venda e será selecionada uma pessoa desse setor este ano. As próprias colegas de trabalho acreditam que Sahashi deveria ser escolhido, justamente por ser bonito e por ter vendido mais produtos na loja. Natsumi presencia uma conversa entre ele e Aizawa. Sahashi gostaria de ir ao evento, mas sabe que ela prefere Natsumi, e que ele também será promovido, mas não se importa com nada. Ela tem uma visão diferente das demais. Só porque ele pode atrair clientes com sua aparência, isso não significa que possa menosprezar o esforço. O rapaz diz que nem pensou nisso. Mesmo assim, não vê nada de errado em usar a própria aparência a seu favor. Natsumi interrompe a conversa e pede desculpas por ele. Em seguida questiona essas atitudes, o motivo de ele agir assim e se não gosta desse trabalho, mas o cara só responde que simplesmente não se importa com nada. Isso irrita Natsumi, porque ele sabe que o colega tem potencial, mas esse comportamento é decepcionante. Ainda assim, não quer desistir dele. Então, quando é convocado para ir naquele evento importante, Natsumi pede à chefe para sugerir outra pessoa, alguém que ele afirma ser mais competente do que ele. Justamente Sahashi. Do outro lado da porta, ele estava escutando. Ele acaba dizendo que o colega é intrometido, mas ao mesmo tempo legal porque talvez, se fosse outra pessoa, com certeza prejudicaria o cara que só consegue vendas por causa da aparência. O próprio Natsumi reconhece a habilidade dele há muito tempo. Ele é rápido nos retoques, e seu amplo conhecimento dos produtos é prova do esforço que faz, por isso deseja que ele mire mais alto. Então o rapaz é escolhido para ir ao evento, mas quando o período de uma semana termina, ele volta como se nada tivesse acontecido e até sai mais cedo do trabalho. Natsumi não tem a chance de dar a boa notícia de que ele conseguiu. Mas lá fora Sahashi o aborda de surpresa, porque já estava esperando por ele. É aí que Natsumi dá a notícia. Ele ficou em primeiro lugar no relatório de vendas, então gostaria de saber o que o motivou. Sahashi fala bem baixinho que foi ele, tão baixo que o colega nem tem a chance de ouvir. Mesmo assim, ainda pede uma recompensa e de surpresa puxa Natsumi e dá um beijo. O rapaz fica todo desconcertado, sem entender nada, e aí o outro explica que naquele dia, Natsumi perguntou o que é que ele leva a sério. Então ele pergunta se pode levá-lo a sério. Natsumi fica travado, sem responder, mas mesmo assim o cara pede para ele estar preparado e vai embora. Natsumi começa a pensar nisso naquela noite e se pergunta, preparado para exatamente o quê? Mas já dá para imaginar o que seria. Sahashi começa a ficar extremamente perto, causando um certo desconforto, porque ele não sabe se isso é realmente sério ou só brincadeira. Aí o colega antigo aparece novamente e o convida para tomar uma bebida. E olha a forma como Natsumi aceita, totalmente diferente e entusiasmado. Mas Sahashi não deixa barato e se autoconvida para ir também. Enquanto os dois conversam intimamente, Sahashi passa a ficar com muito ciúme. Quando Natsumi termina a noite bêbado, Tanoushi oferece uma carona para deixá-lo em casa, mas está mais do que claro que Sahashi não iria concordar com isso. Ele mesmo faz questão de cuidar disso e ainda diz que o cara deveria voltar para a esposa. Quando Natsumi acorda, Sahashi explica que ele apagou, então o trouxe para casa.
Também notou que ele gosta daquele cara, mas como tem medo de se machucar, simplesmente fugiu. Tem sentimentos por ele, mas não é corajoso o suficiente, na verdade, é surpreendentemente covarde. Sahashi afirma que está levando ele a sério, então não quer que ele fuja dele e quer que o encare de verdade. O dia seguinte é a folga de Natsumi. Justamente nesse dia, a empresa passa a receber reclamações sobre o atendimento dele, algo inesperado para alguém conhecido justamente pelo profissionalismo e dedicação. Quando volta ao trabalho, ele é imediatamente chamado pela chefe. É aí que fica sabendo das reclamações, e isso o deixa completamente abalado, porque o trabalho é a parte mais importante da vida dele, e ver sua reputação ameaçada o deixa inseguro. Sahashi se aproxima e, apesar de continuar com a postura provocadora e aparentemente indiferente, começa a demonstrar interesse genuíno pela situação. Natsumi não entende de onde surgiram as reclamações e passa a questionar se alguém está tentando prejudicá-lo. Seu palpite parece certeiro, porque ele encontra um homem chamado Kakizaki-san falando mal dele, dizendo que costumava trabalhar com Natsumi na loja de departamentos. Ele diz que Natsumi fez consultorias privadas e até roubou seus clientes. Também o acusa de ter saído com uma cliente há pouco tempo. A chefe gostaria de saber o que foi tudo isso e que cliente foi essa com quem ele saiu. Como Natsumi não fala, tudo o que ela sabe é que ele foi demitido há 4 anos e transferido para essa loja, então se alguma coisa acontecer, ele será responsabilizado por isso. Depois disso, a atmosfera na loja muda. Alguns colegas começam a olhar para ele com desconfiança, como se ele tivesse cometido algum erro. Somente Sahashi age normalmente. Mesmo assim, ele segue a vida e continua trabalhando naquele lugar, mas o homem volta a aparecer, trazendo acusações mais sérias e pressionando a loja a demiti-lo, justamente pela alegação de Natsumi ter roubado uma cliente dele. Mas que cliente é essa que é tão importante? Ele explica depois, numa conversa sós, e Sahashi também aparece, bem na hora de ouvir aquela história. Ele relata que há 4 anos Ayami, a tal cliente, usou o óleo que Kakizaki-san recomendou e então apareceu uma irritação no rosto dela. Depois disso, ela disse que tinha pele sensível, mas mesmo assim confiou nele. É por isso que ela ficou tão chocada. Depois de ouvir, Sahashi começa a atacar o cara. Afirma que ele é o culpado nessa história e que mesmo sabendo disso não se importou com a cliente. Então, depois de esclarecer, ele só pega no braço de Natsumi e sai de lá, garantindo que ele não vai ser demitido, porque inclusive já investigou o assunto e falou com essa mulher. Quando Natsumi recebe uma ligação de Tanoushi, Sahashi decide atender. Enquanto isso, ele o abraça à força e deixa claro para o outro que Natsumi está bem, que não precisa se preocupar e que Natsumi tem dono, agora, como se estivesse realmente marcando território. Depois, ele só pede para ele o acompanhar e ir esclarecer as coisas com a chefe. E graças às anotações de Natsumi, que ele faz de todos os clientes, eles conseguem resolver esse assunto. Ele fica emocionado por receber a ajuda de Sahashi, então agradece e finalmente sente que os sentimentos por Tanoushi podem ser um pouco diferentes de amor. Além disso, ganha de presente um par de brincos, para se lembrar a quem ele pertence. No dia seguinte, começa o dia usando os brincos e se pergunta se isso significa que os dois estão namorando. Fica super orgulhoso de Sahashi, porque ele acabou se tornando especialista em maquiagem, ou seja, só bastou ter sido incentivado. Depois, uma mulher super bonita, capa de revista, entra na loja. Ela já conhece Sahashi e fica muito feliz em encontrá-lo. Natsumi começa a se perguntar que relação ele tem com ela. Além disso, a chefe informa que a sede ligou sobre o evento de relações públicas da coleção de primavera, a partir do próximo mês. Yumihara, a musa deles, será modelo, e Sahashi foi escolhido como maquiador do evento. Natsumi acha uma boa notícia, mas ao mesmo tempo fica triste, porque ele vai ficar longe da empresa por 2 meses e ainda vai trabalhar com a musa. Isso acaba deixando ele inseguro. Um dia antes de ele ir embora, aparece uma nova pessoa, Nanjo. Ele vai ser um novo funcionário e já começa a trabalhar amanhã para cobrir esse período. Além disso, ele acaba percebendo que existe algo entre Natsumi e Sahashi, mesmo que não estejam verbalizando isso com clareza. Ele deixa claro que gosta de homens que até tentou esconder, mas não é tão bom nisso. Apesar de notar a beleza de Sahashi, ele prefere Natsumi, assegurando que esse sim é o tipo dele. Sahashi dá logo um chega para lá, e é aí que o cara confirma que realmente tem algo entre eles. Sahashi mesmo faz questão de demonstrar isso, falando sobre os brincos que deu a ele e que Natsumi pode ligar se algo acontecer. Então os eventos começam, e a loja recebe Nanjo com uma personalidade descontraída, delicada e irreverente.
Só que a saudade de quem ele realmente queria por perto começa a apertar. Enquanto vê os posts, a falta dói ainda mais. Aí Nanjo aparece novamente, provocando como sempre, e ainda coloca formiguinhas na cabeça de Natsumi, dizendo que Sahashi também gosta de garotas e que aqueles dois estão juntos agora. Se estivesse no lugar dele, não faria Natsumi se sentir inseguro. Depois, ele fala que é só brincadeira. Mesmo assim, isso faz Natsumi pensar demais. Que não está duvidando dos sentimentos de Sahashi, só não sabe lidar com eles. Então, se reunir coragem para dizer que ama ele talvez mudaria alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, Sahashi ainda não disse que gosta dele. Mais tarde, ele decide ligar para se sentir mais aliviado. Sahashi até fica feliz com a ligação, mas eles nem têm a chance de conversar direito, porque pela chamada, Natsumi ouve a musa pedindo que Sahashi ligue a água quente. Ou seja, conclui que eles estão hospedados juntos no hotel. Natsumi começa a se achar um idiota. Ficou feliz só para ficar triste depois. Quando Nanjo percebe a tristeza, tenta animá-lo e o convida para ir com ele hoje à noite, prometendo que não fará nada estranho. É só para mostrar alguns produtos dos novos lançamentos do próximo ano. Natsumi lembra da ligação, então meio que decide se vingar aceitando o convite. Ao ver aqueles produtos, ele fica realmente muito animado. Aí Nanjo percebe que ele realmente ama o trabalho dele. Fora isso, Natsumi fala sobre a trajetória de Sahashi até chegar onde está agora. Mas ele faz isso de um jeito tão tocante que Nanjo percebe que ele realmente está apaixonado. Mesmo assim, ele provoca dizendo que Sahashi é tão cruel a ponto de deixá-lo desconfortável, mas que ele não deveria fazer uma cara tão solitária. Aí ele o derruba no chão e diz que isso faz pensar que ele está dando uma chance. Em seguida, são interrompidos por uma ligação de Sahashi. E Natsumi decide não atender, porque no fundo está chateado. Nanjo começa a pensar diferente, que Sahashi é quem realmente merece pena, porque ligou mesmo estando super ocupado, e que Natsumi é muito astuto. Mas ele vai deixar passar por hoje, então Natsumi pode ir embora. No caminho de casa, ele começa a pensar nas próprias atitudes e a se questionar se está agindo certo como amante. Ao mesmo tempo, recebe uma mensagem de Sahashi informando que vai ligar de novo. Aí Natsumi começa a ficar desajeitado no trabalho e triste o tempo todo. Ele até escreve que está sentindo a falta dele, mas depois apaga tudo, escolhendo guardar aquilo para si mesmo. Pensa que talvez só esteja com medo de mostrar o lado patético dele e Sahashi acabar odiando ele por isso. Então ele acha que não pode ser carente nem honesto com os próprios sentimentos. Depois, quem ele menos espera aparece, Sahashi, que o abraça forte, preocupado justamente porque Natsumi apagou as mensagens. Mas ele nem tenta forçar ele a dizer alguma coisa, então o rapaz decide ser honesto pela primeira vez. Ele confessa que apagou as mensagens porque estava estressado, pensando nele sozinho no hotel com aquela mulher. Sahashi explica o que realmente aconteceu. Ela não conseguia ligar a água quente, por isso ligou para ele ajudar. Além disso, ela já tem namorado. Depois disso, os dois confessam que sentiram falta um do outro. Em outro dia no trabalho, Sahashi se dá conta, pelo sorriso dele, que finalmente Natsumi está se apaixonando. Aí o rapaz decide soltar o que estava preso. Sahashi nem mesmo disse que gostava dele, mas o cara usa isso para provocá-lo ainda mais. Ele vai trabalhar em outra loja especializada em maquiagem, só que fica bem perto dessa onde Natsumi trabalha. Natsumi também não fica atrás. Ele é nomeado como gerente-chefe. Enquanto ele conversa com Tanoushi, Sahashi fica claramente incomodado, mas deixa rolar mesmo assim. Todos decidem apoiar Natsumi nesse trabalho difícil, inclusive a antiga chefe. Ao contrário deles, Sahashi não poderá apoiar muito porque vai estar em uma loja diferente. Por esse motivo, ele entrega uma chave reserva, porque sabe que Natsumi está nervoso com o cargo. Também envia o endereço dele para ir visitá-lo sempre que sentir falta, afirmando que ele pode até passar a noite. Como esperado, Natsumi enfrenta o novo sistema com muita dificuldade, porque como chefe precisa resolver tudo. Tanoushi apresenta um cara novo na loja, um júnior do departamento de vendas, que quer ganhar experiência no local. Só que o rapaz é muito desastrado. Natsumi fica sobrecarregado de trabalho e estressado, mas isso muda rapidinho quando recebe um convite para ir à casa de Sahashi. Chegando lá, ele fica nervoso por causa da casa chique, e até a comida é sofisticada. Enquanto comem a refeição, decidem falar sobre como foi o dia de trabalho de cada um. Aí Natsumi recebe uma ligação inesperada de Tanoushi, pedindo para fazer um evento na loja no próximo mês, e ele escolhe aceitar. Sahashi sabe que esses eventos levam meses para serem preparados, então questiona se ele só aceitou porque foi Tanoushi que pediu.
Natsumi nega com firmeza. Para dar conta do evento a tempo, ele fica super ocupado com os preparativos. Quando Sahashi o convida de novo para casa, ele recusa justamente porque vai trabalhar até tarde. E naquele mesmo período, Sahashi recebe uma nova missão: 2 semanas de treinamento em Paris, para o final do próximo mês. Em outro dia, Tanoushi dá essa notícia, e Natsumi fica surpreso porque nem sabia disso, afinal, eles não têm se visto ultimamente. Ele decide ir à casa dele sem avisar. Chegando lá, o encontra dormindo no sofá com o material de treinamento em Paris nas mãos, e só consegue pensar o quanto ele mudou, agora está implacável. Nesse momento, sente vontade de tocá-lo, e depois de fazer isso, se sente calmo. Mas basta Sahashi se mexer para ele sair dali imediatamente. Ele acha que não está certo aparecer na casa dele sem avisar. O evento que ele havia preparado chega, e fica tudo muito sobrecarregado. Natsumi precisa resolver tudo, mas as vendas realmente sobem. Mesmo assim, no final do dia ele fica frustrado consigo mesmo, pensando que falhou como chefe. A verdade é que ele queria pressionar Sahashi, mas parece que se esforçou demais. Sahashi, por outro lado, está distante, e o próprio Nanjo começa a desconfiar desse relacionamento. Para um casal, é estranho eles quase não se verem. Então Sahashi decide tomar uma iniciativa e vai procurar por ele. Natsumi está com febre alta por causa de um resfriado, e nesse momento o que mais deseja é vê-lo. Aí Sahashi chega e cuida dele, enquanto reclama que ele deveria ter avisado sobre o seu estado. Ele fica ao lado dele o tempo todo, até ele melhorar. E para resolver esse problema de distância, o convida para morarem juntos. Natsumi recusa porque acredita que precisa ser mais competente no trabalho, como se isso fosse atrapalhar. Sahashi rebate que depender de alguém e fazer o próprio trabalho são coisas diferentes, ele só precisa se organizar melhor. Mas aparentemente o problema é a insegurança de Natsumi. Ele começa a pensar que é patético e que sente inveja de Sahashi por ele ser deslumbrante. Então ele se irrita e diz que se pudesse se organizar melhor, já teria feito isso. Ele também diz que não quer que Sahashi o compare a ele, porque simplesmente não é capaz de fazer o que ele faz. A situação entre eles piora. Sahashi pega a chave de volta e vai embora, magoado. Depois disso é contado mais sobre a história de Sahashi. Ele começou a modelar durante a universidade, foi recrutado e passou a acreditar que realmente poderia seguir nessa carreira até que um dia, um boato sobre ele começou a circular, que ele supostamente levou uma mulher para casa. Isso chamou a atenção dos patrocinadores e por causa disso ele foi demitido. Porém, ele não se lembra desse incidente e acredita que foi uma armação feita por um senpai. Mesmo tendo levado a profissão a sério, ele foi derrubado por outros, e a partir daí passou a ter esse pensamento de não levar nada a sério. Então ele virou consultor de beleza, porque pensou que trabalhar em um ambiente dominado por mulheres estaria fora do alcance dos seniores homens. Mas nesse mesmo lugar, ele foi apresentado ao seu mentor, Natsumi, e começa a ficar decepcionado, porque lá também tem um senpai homem. A primeira impressão dele foi que Natsumi amava o trabalho e era muito talentoso. Ele parecia um pouco irritante, e Sahashi tinha certeza de que ele o trataria como todos os senpais homens que já teve. Mas esse pensamento começou a mudar quando ele viu a atitude dele, até chegar naquele momento em que ouviu a conversa de Natsumi com a chefe, basicamente o defendendo e expondo as qualidades dele. Depois disso, estar perto dele fez Sahashi querer possuí-lo. Por isso, ele não queria ouvir aquelas palavras. E ainda por cima o celular está sem sinal, sendo impossível receber uma mensagem naquele momento. Por outro lado, Natsumi pensa que já faz 3 dias que ele foi para Paris fazer o treinamento, e não teve a oportunidade de se desculpar. E mesmo que envie uma mensagem agora, com certeza ele não vai responder. Mas depois de repensar muito, ele finalmente decide mandar as mensagens, só que nenhuma é lida. O pior de tudo é que ele tem um convite para um jantar com Emma Lauren, e é no mesmo dia em que Sahashi vai chegar de viagem. Mesmo assim, ele decide que vai tentar resolver as coisas com ele. Enquanto isso, vai passar esses dias focando no trabalho. Um dia antes de ele voltar, Natsumi manda mais uma mensagem, informando que vai sair para jantar com Emma amanhã, então quer saber se ele vai estar livre no dia seguinte, pois quer vê-lo. No dia seguinte, depois do trabalho, Tanoushi vai buscá-lo para o jantar com Emma, mas quando Natsumi finalmente recebe a mensagem de Sahashi dizendo que também quer vê-lo, ele muda de ideia. Ele pede desculpas por não poder ir e vai atrás do amante. Assim que os dois se veem, Natsumi nem tem a chance de pedir desculpas de primeira, porque Sahashi logo o abraça, como se também estivesse passando pela mesma coisa. Eles saem dali imediatamente e vão para um local mais reservado para se beijar e matar a saudade.
Nesse momento, Natsumi também confessa que o inveja, justamente por ver que ele está se esforçando e por causa do talento dele, então se sente inferior. Ele quer pedir desculpas por ter dito aquelas coisas horríveis e diz que gosta muito dele. Sahashi o interrompe e também pede desculpas. É verdade que ele ficou irritado, mas o que realmente o frustrou foi ele mesmo, quando Natsumi estava doente daquela vez. Mesmo que Natsumi não tente se igualar a ele, Sahashi o respeita do mesmo jeito e, além disso, gosta muito dele. Então entrega a chave da casa de volta. Eles se beijam e se entregam um ao outro, decididos a realmente fazer as pazes. No dia seguinte, Natsumi acorda nos braços dele e fica contente porque é a primeira vez que passa a noite com Sahashi. Além disso, eles passam a morar juntos, e isso deixa completamente feliz. As funcionárias da loja até percebem que o rosto dele está diferente, mais radiante. Embora ele não diga em voz alta o porquê, ele sabe que foi por ter tido uma noite maravilhosa. Depois disso, o evento de relações públicas para o novo produto começou, e Sahashi voltou para a loja deles por um breve período. Como esperado, as clientes ficam felizes quando ele está por perto. Em certo momento, o aprendiz agradece pela refeição do outro dia e diz que, enquanto aprende ali na loja, está disposto a dar o melhor de si. Quando ele olha para Sahashi, Sahashi faz uma expressão como se estivesse dizendo: sai de perto do meu macho. E ele não deixa isso passar. Quando tem oportunidade, pergunta o que está havendo entre ele e Natsumi. O rapaz responde que nada, apenas que Natsumi o convidou para jantar outro dia. E isso já faz Sahashi pensar que ele gosta de Natsumi. O pior é que o rapaz confirma que sim, que realmente o admira como pessoa. Sahashi deixa claro que ele pode apenas admirar, porque Natsumi já é dele.